Esse problema número 4 é o Here is One Hand, composto pelo Daniel Lovestad para a NACLO de 2019, que é a competição aberta de linguística computacional da América do Norte. A gente já vê essa questão computacional, né? Pega números, pega uma parte de lógica, então vai ser bem interessante essa resolução, mas bem simples também. O problema utiliza o Catil, que é uma língua do povo indígena Emberá. Esse povo tem diversas línguas mutuamente inteligíveis, que até não existe um consenso na categorização, na divisão dessas línguas, mas o povo ele se categoriza em 4 grupos, que são os Emberá Dopida ou Topida, Ediapida ou Eapida, Oipida e Eperarã se apidarã. Esqueci de ativar aqui o laser, beleza. Então, tudo isso, uma forma meio classificatória de acordo com onde eles vivem ou algo que os defina, como, por exemplo, a flecha. Os Ediapida ou Eapida, conhecidos como gente da montanha, também são conhecidos como os Emberá-Catio, e a gente da floresta, os Oipida, também como Emberá-Chami. O povo Emberá, ele fala essa língua que faz parte da família linguística Xocó, que é uma família linguística própria, mas ela atualmente é composta somente pelas línguas do povo Emberá e pela língua do povo Wonan ou Waunan, que também tem esse mesmo nome. Esse povo vive na Colômbia e no Panamá. Uma parte dos Emberá também vive no nordeste assim, do Equador, mas não os Catil. Aqui nesse mapa legal da Colômbia, vocês vão conseguir acompanhar esse roxo um pouquinho mais claro, que os Emberá, eles moram mais para a costa do Pacífico. E os Wonan, que são em menor número do que toda essa coletividade do povo Emberá, aqui no extremo sul do departamento de Chocó. Então, os Emberá-Catio, como eu falei, que são conhecidos como agente da montanha, eles vivem nessa parte um pouco mais longe da costa, que pega na Colômbia os departamentos de Chocó, Antioquia e Córdoba. Aquela imagem do início da apresentação é desse parque natural de Paramídio, que fica nessa borda, nessa fronteira entre Córdoba e Antioquia. Então, nessa região aqui. Aqui ficam os Catil, na Colômbia, e no Panamá eles vivem majoritariamente nessas 2 regiões que se compõem a comarca de Emberá ou Nan. Então, isso eu achei bem legal nessa pesquisa que eu fiz. É uma região autogovernada por esses indígenas desses 2 povos dentro de uma das províncias do Panamá, a província de Darién. No problema, diz que são 15 mil falantes da língua Catil, mas isso é um dado de 1992. Eu achei bem curioso também que, na realidade, na Colômbia, o povo Emberá, todos eles somam quase 200 mil pessoas, e os Catil quase 50 mil. Isso, em grande parte, é por conta de melhoras na forma como a Colômbia conduz o censo deles, que consegue atingir locais mais remotos, e também pelo aumento do alto reconhecimento de pessoas indígenas na Colômbia. Então, o último dado que a gente tem sobre falantes de Catil é esse de 15 mil pessoas, mas de pessoas que se reconhecem como Catil é um número muito maior. Passando para o problema. O problema ele é bem simples. Ele dá uma coluna de palavras em Catil, com 12 itens, 12 alternativas, e uma coluna correspondente em português, sendo que a maioria é composta somente por números indo-arábicos. E pede para a gente determinar as correspondências. O que é mais simples para nos ajudar a resolver esse problema seria, primeiramente, encontrar algum ponto de partida, certo? Então, o que a gente pode notar é que nessa primeira coluna tem quatro itens formados por uma palavra só. O Mé, o BA, Cacua e Ruá. Tem 2 também que são formados por 2 palavras, o 9 e o 10, Ruá, o BA e Cacuá, o Mé, e os outros 6 são cada um formados por 4 palavras.
E aqui do outro lado, a gente pode pensar isso no caso que esses de uma palavra só são termos mais simples que são utilizados para formar esses termos mais complexos. Do outro lado, a gente também pode notar que alguns números são menores, outros termos como mão e pessoa são utilizados em outras palavras, então a gente pode fazer uma categorização desses termos mais simples. E a gente percebe logo de cara que numa das colunas tem 4 termos de uma palavra só, e aqui tem 3 números de 1 a 10 e 2 substantivos que são utilizados em outras palavras. Então, tem algo que não está batendo. A gente vê também nessas palavras que são formadas, nesses itens que são formados por 2 palavras, que eles são formados por 2 das 4 palavras já destacadas. Então, Rua, UBA são formados aqui pelo 12 e pelo 5, e Cacua, Umé pelo 6 e pelo 1. Passando para cá, a gente pode notar o equivalente. Temos 2, 3, 7, mão e pessoa, sendo que no item I e no item L, 2 pessoas e 3 mãos. A gente já percebe que eles são formados exatamente por esses 4 primeiros itens. Então, a gente percebe o quê? Que 7, por mais que para nós pareça um termo que é utilizado, é um termo simples que é utilizado para formar outras coisas maiores, como 47, 77, aqui ele muito provavelmente cai nessas palavras, nesses itens de 4 palavras, que são formados pela combinação de termos mais simples. Outra coisa que a gente pode notar nessa primeira análise é que o vocabulário catil que o problema nos dá é de somente 7 palavras. E essas 7 palavras, elas formam numerais de 2 a 83 e também querem dizer mão e pessoa. Ou seja, mão e pessoa muito provavelmente também são utilizados para formar os numerais. Eu vou passar aqui nesse próximo slide para a ordem alfabética. Aqui o nosso vocabulário, certo? Então, passando para a ordem alfabética, nessa divisão de grupos, nós temos o grupo 1 de itens formados somente por uma palavra, o grupo 2 de itens formados por duas palavras e o grupo 3 formado por 4 palavras. A gente já nota de cara que todas essas têm esse aldu. Isso aqui está em ordem alfabética entre cada grupo, ok? E aqui ao lado são as palavras correspondentes que estão em ordem crescente. Então, essas associações ainda são, de certa forma, aleatórias dentro de cada grupo, vale notar. Mas, voltando para o problema, a gente vê que Abá, Quimaré, Ubeá e Umé estão aqui todos depois desse aldu. Mas voltando um pouco, deixa eu tirar isso rapidinho. Recapitulando, nós temos 7 palavras para formar números de 2 a 83, sendo que 2 delas são para mão e para pessoa. Isso quer dizer o quê? Que esse não é um sistema de base 10. O sistema de contagem do catil não é um sistema de base 10, porque se fosse, como aqui nós temos vários outros números, eles deveriam ter um vocabulário maior, mas não tem. E pensando que mão e pessoa são utilizados para essa contagem, o mais simples que a gente pode pensar é que mão, tendo 5 dedos, pode ser o mesmo que 5. Podem utilizar mão como um indicativo de múltiplos de 5. E pessoa, a gente pode pensar, bom, pessoa tem 2 mãos, mas também tem 2 pés. Então, são 20 apêndices, 20 dedos que a pessoa pode utilizar para fazer a contagem. Uma pessoa, então, pode significar 20. E é interessante a gente ver aqui justamente que os números maiores que 20 que nós temos são todos formados por múltiplos de 20, mais algumas unidades todas menores que 5. Então, não tem uma combinação dessas 2 contagens, né? Ele não mistura múltiplos de 20 e múltiplos de 5. Nós temos aqui 3 que são múltiplos de 5 mais unidades de 1 a 4 e 3 múltiplos de 20 com unidades de 1 a 4. Então, a gente precisa descobrir, dentre essas 4 palavras, quais que são 1 a 4 exatamente, e a gente já pode anotar que mão é o equivalente a 5, pessoa é o equivalente a 20, e que esse é um sistema de base 20 com subbase 5. Eu vou colocar aqui o sistema que os maias utilizam para representar esses números. Eu não vou entrar no mérito de como os maias falam esses números,
mas a forma escrita em que eles desenvolveram, ela pode mostrar bem visualmente como funciona esse sistema. Então, temos 1, 2, 3, 4 como uma série de unidades, e a partir dos 5, temos essa contagem que vai como um múltiplo, 1 vezes 5. 1 vezes 5, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. 2 vezes 5, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, e assim por diante. E a partir do 20, nós teríamos um outro signo, né? Uma outra forma de representar o 1 vezes 20, e assim por diante. O que eu posso fazer agora para conseguir desvendar quais que são cada um? Passar esses 6 números para o seu equivalente nessa contagem de múltiplos de 5 e múltiplos de 20, que resultaria nisso aqui, 7 sendo 1 vezes 5 mais 2, e assim por diante, 22 sendo 1 vezes 20 mais 2, e assim por diante. Então, passando para como é que a gente pode descobrir qual que é qual. A gente pode notar que nesses 6 tem 2 que são muito parecidos. Ruá, Aba, Aldu, Umé e Capua, Aba, Aldu, Umé, que também equivalem aqui em alguma ordem que nós não sabemos, esse daqui lembrando que está em ordem crescente, aqui em ordem alfabética, equivalem a 7 e a 22, já que esses são os únicos números em que tanto a unidade, né, aqui o Mé, quanto o multiplicador do 5 ou do 20 são iguais. Aqui nós temos 2 unidades iguais, 4 mais 4 e 4, mas o multiplicador é diferente. O 7 e o 22 são os únicos em que a unidade é 2, e o multiplicador do 5 e do 20 são 1. O que a gente já pode anotar? Que Aldu é esse conector, né, entre as unidades de 1 a 4 e a outra ordem de grandeza, que pode ser ou 5 ou 20. E que Aba seria 1 e o Mé seria 2. Por consequência, voltando para o grupo 2, a gente já consegue descobrir mais outras 3 palavras. O Mé a gente vê em 2 pessoas, que quer dizer que Capua é pessoa. E, por consequência, o BA seria 3 e Ruá seria mãos, tendo em consideração a forma como as palavras estão dispostas para formar essa tradução, e também que Ruá e Capua se repetem como essas ordens de grandeza de 5 ou 20. Então, anotando isso aqui ao lado. Sendo o BA 3, o único número de 1 a 4 que falta descobrimos qual é Quimaré, que é 4. E nisso nosso problema já está praticamente resolvido. A gente só precisa fazer a associação entre as duas colunas. Aqui a nossa chave de conversão, digamos assim. Ruá e Capua, a gente já sabe que não existem as alternativas 5 e 20 em português. Somente mão e pessoa, o que é interessante, porque o 5 ele não seria representado somente por Ruá, ele seria representado por Ruá, Abá, ou seja, uma mão. E assim como 20 seria representado por Capua, Aba, uma pessoa, e não somente Capua. Então, Ruá eu vou colocar como mão, Capua como pessoa, o BA como 3, o Mé como 2. Ruá, BA podem servir tanto como 15, quanto como 3 mãos, e Capua, Mé, tanto como 40, quanto 2 pessoas. E o restante vai equivaler a essas operações, que basta a gente fazer a multiplicação e a soma. E é isso, o problema está resolvido. A solução, então, é essa. Então, vou parar a apresentação, já que, se ninguém tem dúvida, eu acho que é uma questão bem simples mesmo, mas ela é boa para fazer essa introdução, né, de outros sistemas de contagem, além do sistema de base 10, que é o que nós já estamos bem acostumados.